Paz e graça, eu venho em o nome de Jesus Cristo para falarmos sobre o poder da palavra de Deus. O tema que eu trago para este dia é o poder da palavra de Deus. Amém? Deus criou o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança, para que o homem reinasse sobre a face da terra, para que dominasse, para que governasse, para que exercesse autoridade sobre a face da terra, para que todas as coisas lhe estivessem sujeitas na face da terra. Então Deus criou o homem sendo ele espírito, a imagem e semelhança de Deus. E porque Deus quis que este homem reinasse sobre a terra física, então Deus formou o homem da face da terra. Amém? Deus formou o corpo físico chamado de corpo humano, do pó da terra. Então Deus pegou o espírito do homem, que na verdade é o homem criado à sua imagem e semelhança, colocou dentro do corpo físico, para que assim, dessa forma, o homem, sendo espírito, habitasse no corpo físico, reinasse sobre a terra física, exercesse autoridade e domínio sobre a face da terra. Amém? Pelo que o homem, ele é espírito, que habita no corpo físico, chamado de corpo humano, para que pudesse impactar sobre o mundo físico. O corpo físico expressa o espírito do homem e manifesta o espírito do homem no corpo físico. O espírito do homem se usa do corpo físico para se expressar e se usa também do corpo físico para se manifestar aqui no mundo físico. O corpo do homem é um templo, é uma morada, é uma roupa, é uma vestimenta. Irmãos, o homem não pode ser o corpo humano. O homem não pode ser o corpo físico. O homem não pode ser esse conjunto de órgãos, de tecidos, de sistemas. Este não é o homem. O homem é espírito. O homem é muito mais do que isso. O homem é muito mais do que o corpo humano. É muito mais do que o corpo físico. O homem é espírito. O corpo físico é a sua vestimenta. Falamos nas pregações anteriores, nos ensinos anteriores, e vimos lá o corpo humano. Então, o homem não pode ser aquele corpo humano. Embora formoso, embora bonito, embora perfeito, amém? Mas o homem não é o corpo humano. Por mais lindo, por mais bonito que seja o corpo humano, ele não é o homem. O homem é espírito. O corpo foi formado pelo próprio Deus como habitação do espírito. E ele fez de uma habitação uma roupa perfeita para poder manifestar um espírito perfeito. É importante nós sabermos disso, para não corrermos o risco de valorizarmos, idolatrarmos o corpo físico, o corpo humano. Mas o homem não é esse corpo. Por mais bonito que seja, por mais invernizado que seja, o corpo não é o homem. O homem não pode ser esse conjunto de tecidos e órgãos, sistemas. Não é. O homem é espírito que habita nesse corpo bonito, que habita nesse corpo maravilhoso, que foi criado por Deus. Amém? Então, o homem é espírito. Então, é o espírito do homem a quem Deus deu poder, a quem Deus deu domínio e autoridade para se usar desse corpo
para reinar sobre a face da terra. Na verdade, é o espírito do homem quem reina sobre a terra. É o espírito do homem quem tem a capacidade de reinar sobre a terra. Não o corpo. Não é o corpo quem reina. É o espírito quem reina se usando do corpo físico. É muito importante sabermos disso. Para podermos nos focar no espírito do homem. No nosso espírito. Porque tal e qual é o nosso espírito, assim será a nossa vida aqui no mundo físico, nos usando do nosso corpo físico. Amém? Então, porque Deus criou o espírito do homem para que reinasse sobre a face da terra, então o que foi que Deus fez? Deus fez com que habitasse no espírito do homem a sua vida, o Espírito Santo, que deu ao espírito do homem a natureza divina. Façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança, com a mesma natureza. Amém? Então, Deus colocou no espírito do homem, no princípio, o Espírito Santo, que é a vida de Deus. E que deu ao espírito do homem esta natureza divina. E não somente isso. Deus revestiu também ao espírito do homem do Espírito Santo, que seria o reino de Cristo sobre. Amém? Existe a vida dentro, que é a respiração, que é a natureza. E existe o Espírito Santo sobre, que é o reino de Cristo. Amém? E não somente revestiu o espírito do homem do reino de Cristo, que é o Espírito Santo, mas também o revestiu de poder, que daria a ele esta autoridade sobre a face da terra, se usando do corpo físico. Deus deu todas as condições ao homem para que pudesse reinar sobre a terra, se usando do corpo físico. Então, revestiu ao espírito do homem de autoridade e poder, para que, ao falar, se usando dos seus membros físicos, se usando da sua boca, todas as coisas no mundo físico teriam que se sujeitar. Amém? Porque, na verdade, quem está a falar é o espírito, que usa a boca ou os lábios, que estão no corpo físico, para expressar a palavra do Espírito no mundo físico. Quando nós falamos, é o Espírito quem está falando, que se usa dos lábios. Amém? Então, esta foi a sabedoria de Deus. Revestiu o espírito do homem de poder e autoridade, para que este espírito, ao falar, se usando do seu corpo físico, dos seus lábios, todas as coisas aqui no mundo físico se sujeitassem. Isso é domínio, isso é autoridade, isto é poder. Amém? E todas as coisas estariam sujeitas ao espírito do homem através do seu corpo físico aqui no mundo físico. O corpo físico expressando o espírito e manifestando o espírito no mundo físico. Amém? Este foi o propósito da criação do homem, para que assim ele exercesse autoridade para dizer a este vai e ele ir. Quem é que está a falar? É o espírito do homem, se usando dos lábios que estão no corpo físico, exercendo autoridade sobre o mundo físico, para dizer a este animal vai. E essas palavras saírem com poder e autoridade, para que aquele animal realmente vá. Para dizer a outro animal, vem. Quem está a falar? É o espírito do homem, se usando dos lábios carnais, para dizer àquele animal, vem. E ele vir. Porque palavra de autoridade, palavra de poder. E desta forma,
Adão reinava sobre a face da terra, se usando do seu corpo físico, expressão do seu espírito e manifestação do seu espírito. E desta forma, o espírito do homem reinasse sobre a face da terra, falando palavras de autoridade, palavras que saíam com poder, com vida. E ninguém resistisse. Não por ele Adão, mas pelo poder liberado pelas palavras que saíam dos seus lábios, que eram a expressão da palavra do seu espírito. Amém, irmãos? Não sei se eu me faço entender. Para que assim como Cristo reina sobre todo o universo através de palavras de poder, de autoridade, ao qual toda a criação em todo o universo se sujeita às palavras de poder e de autoridade de Cristo. Então ele quis que o homem também reinasse sobre a face da terra, sobre a terra física. E todas as coisas aqui no mundo físico se sujeitassem ao homem. Assim como todas as coisas no universo, no mundo espiritual, se sujeitavam às palavras de autoridade de Cristo. Amém, queridos irmãos? Adão reinou sobre a face da terra. Quando ele falasse, todas as coisas se sujeitavam a ele, porque ao abrir da sua boca, ele falava palavras que saíam com vida, palavras que saíam com poder. E era este poder que era liberado mediante as suas palavras que fazia com que tudo e todas as coisas se sujeitassem, querendo como não. Já não tinha nada a ver com Adão, mas tinha sim a ver com o poder que era liberado mediante as palavras de Adão. Amém? Querendo como não, todas as coisas estavam sujeitas pelo poder da sua palavra. Por isso é que Deus revestiu a ele deste poder, desta autoridade que era liberado mediante palavras que saíam da sua boca. Infelizmente, quando o homem pecou, o homem perdeu essa autoridade. Adão perdeu esse domínio, Adão perdeu essa autoridade. Adão perdeu o poder que ele tinha, Adão perdeu o reino de Deus. Adão perdeu a natureza divina. E de Senhor, ele passou a ser um escravo. Ele passou a ser dominado. Em vez de dominar, passou a ser dominado. A ser dominado pelo pecado, a ser dominado pela morte, a ser dominado pelos agentes de morte. Adão, de Senhor, ele passou a ser um escravo, completamente dominado. Amém? E todos aqueles que nasceram em Adão, o velho homem, ele já nasceu ou nasce sendo um escravo, sendo dominado pelas forças da maldade, sendo dominado pelo poder do pecado, que ele escraviza a cometer atos de pecado, querendo ele como não, que passou a fazer com que ele andasse de pecado em pecado, querendo como não, e assim o poder da morte passou a ser liberado para lhe penalizar, para lhe maltratar, para lhe oprimir, juntamente com os agentes da morte. Amém, queridos irmãos? Tudo isso por causa do pecado. O pecado destronou o homem. O pecado tirou Adão e Eva do trono para serem escravos. Amém? Tirou eles do trono para a manjedoura. Esta é a situação do homem. Como dizem os brasileiros, para a senzala, lugar dos escravos. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Saíram do trono e foram para a senzala, lugar onde ficam os escravos. Amém? Por mais que eles falassem, mas não tinham poder, não tinham mais domínio, não tinham mais autoridade, perderam o reino. E nem os animais deixaram de se sujeitar a eles. Por quê? Porque afinal não se tratava de Adão e Eva, tratava-se do poder que estava sobre eles. Era esse poder que fazia com que, ao abrir de sua boca, todas as coisas se sujeitassem a eles. Eles perderam o poder. O poder de Deus que estava sobre eles, eles perderam essa autoridade.
passaram a falar palavras mortas, que nem os animais já não se sujeitavam a eles. Amém, queridos irmãos? É assim todo velho homem, fraco, dominado, escravo. Damos graças por Jesus Cristo, nosso Senhor, que Deus enviou à terra e que se fez homem, se fez carne, para restaurar o homem de volta à sua posição inicial. Amém? Não somente para que o homem voltasse a ter acesso a Deus, mas Jesus Cristo ele veio para devolver a autoridade, o poder, o reino para o homem. Isso aconteceu lá na cruz, irmãos. Quando Jesus Cristo, depois de ter se feito carne, depois de ter tabernaculado, o Cristo tabernaculou em Jesus, ele foi à cruz. E na cruz derramou do seu sangue para o perdão dos pecados. E Deus nos colocou em Cristo, aonde com Cristo nós morremos para a velha vida. Morremos para o poder e o domínio do pecado. Morremos para o poder da morte. Morremos para o império das trevas e os seus agentes todos. Morremos para aquela velha vida chamada de morte que entrou no homem por causa do pecado, que passou a dar a eles a natureza pecaminosa quando no princípio tinham a natureza divina. Tudo isso foi resolvido na cruz em Cristo, pelo processo da identificação. Morremos com Cristo para tudo aquilo que havia nos destronado. Morremos para o pecado, morremos para a morte, morremos para o império das trevas, morremos para a natureza pecaminosa. Ao terceiro dia fomos vivificados com Cristo, aonde recebemos a nova vida em nosso espírito, aquela de Adão e Eva no princípio. Na vivificação de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo dentro do nosso espírito. Ressuscitamos com Cristo e com Ele nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pelo que para todo aquele que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pela sua fé, ele recebe o Espírito Santo em seu espírito, que agora vem dar a ele a natureza divina em seu espírito. Amém? A seguir, irmãos, ele é batizado nas águas. O que acontece nas águas? Nas águas é invocado o nome de Jesus sobre ele, que é o poder, que é a autoridade. Amém? Isso acontece nas águas. O batismo nas águas, sim, é para lavar os nossos pecados, mas também nas águas invoca-se o nome de Jesus Cristo sobre aquele crente. E a seguir, ele deve ser batizado no Espírito Santo. Pronto. Voltou à posição que Adão ele tinha no princípio. O que tinha no princípio? Tinha a vida de Deus dentro dele, que é o Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo sobre ele, que era o reino de Cristo. E tinha o poder de Deus sobre ele, que é chamado de o nome de Jesus, autoridade, domínio. Não sei se estamos juntos, queridos irmãos. O que faz com que muitos crentes não tenham autoridade, não tenham domínio, é pela falta de um desses processos. Ou de ser batizado no nome de Jesus, ou de ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é o reino de Cristo sobre ele. E o batismo no nome de Jesus é o poder de Deus sobre ele. Ele tem que ter estes dois batismos sobre ele. Ele precisa ter estes dois batismos sobre ele, para que tenha autoridade, para que tenha poder e domínio. Amém? Agora sim, o espírito do homem já está altamente equipado. O homem, novo homem, renascido, espírito, vive num corpo físico que, graças a Deus, pela obra de redenção de Cristo, este corpo também perdeu aquela velha vida de morte que estava dentro dele, que só lhe fazia andar em pobrezas, misérias, doenças, trevas. Então, pela morte de Jesus,
O corpo físico também morreu com Cristo naquela cruz, perdendo aquela velha vida que estava em seu sangue e ganhou o Espírito Santo também no seu corpo físico. É necessário que o corpo físico também tenha esta nova vida. Por quê? Porque o corpo físico é a habitação do Espírito. Por quê? Ainda que o seu espírito tenha recebido o Espírito Santo, esteja revestido do Espírito Santo e do poder, se o seu corpo físico ainda carrega a morte, então, porque o corpo físico foi criado para manifestar o Espírito, então vamos ter problemas. Por isso é que é necessário que ele também tenha a vida de Deus no seu corpo físico. E tudo isto é pela fé. Isso é pela fé. Recebemos a nova vida no nosso corpo físico pela fé. Quando a pessoa crê que quando creu na morte e ressurreição de Jesus Cristo, não foi somente o seu espírito que recebeu o Espírito Santo. O seu corpo físico também recebeu o Espírito Santo. Ou pronto, pela fé recebe o Espírito Santo, que é esta nova vida, no seu corpo físico também, exatamente em seu sangue. Graças a Deus, o homem é espírito, habita num corpo físico para impactar o mundo físico. Voltamos à posição que Adão e Eva tinham no princípio. Estamos juntos? Então, este espírito do homem renascido agora volta a ter poder, volta a ter autoridade sobre a terra, queridos irmãos. Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus pronunciada pelos seus lábios. Porque quem está a falar a palavra de Deus é o seu espírito. Amém? Quem fala a palavra de Deus é o seu espírito, que se usa dos seus lábios físicos para falar no mundo físico. Palavras de poder, palavras de autoridade, ao qual vai subjugar todas as coisas no mundo físico. Mas não por ele, é porque a palavra que ele está a falar vai liberar a vida, o reino de Cristo. E o poder, o nome de Jesus. E este poder que é liberado quando ele fala a palavra de Deus, que vai subjugar todas as coisas no mundo físico. Para isso ele foi criado, para exercer domínio, autoridade e poder sobre o mundo físico. Então, o corpo físico vai expressar o seu espírito carregado de autoridade, porque a autoridade está sobre o seu espírito. O poder está sobre o seu espírito, aguardando que ele fale a palavra de Deus. Quando ele fala a palavra de Deus, este poder que está sobre ele vai se usar dessa palavra que ele expressa pela sua boca para vir para o mundo físico. Chegado no mundo físico, vai subjugar todas as coisas. Não se trata de ti ou de mim. Trata-se do poder que está sobre nós, que é liberado quando falamos a palavra de Deus. Queridos irmãos, tem que ser a palavra de Deus, porque este é o poder da palavra de Deus. Então Deus nos deu todas as condições para que, ao falarmos o nosso espírito, ao falar a palavra de Deus e expressar pelos seus lábios, este poder sai da dimensão espiritual para a dimensão física pela palavra que nós expressamos pelos nossos lábios. Este poder vem para o mundo físico. Quando chega no mundo físico, vai subjugar todas as coisas segundo a palavra dos nossos lábios. E elas vão ter que se render, à semelhança daquilo que acontecia com Adão e Eva antes da queda. É desta forma que nós reinamos sobre a face da terra. Amém? Exercendo autoridade sobre as doenças e enfermidades que estão onde? No nosso corpo. O nosso corpo físico. Deus nos deu autoridade para reinarmos sobre o mundo físico. E o corpo físico está no mundo físico. Então, vamos falar a palavra de Deus, expressarmos a palavra pelos nossos lábios físicos para exercermos autoridade sobre o corpo físico. Fala a palavra de Deus. Que o poder da palavra de Deus, ela vai sair para o mundo físico, para o corpo físico, para subjugar. Amém? Esses agentes patológicos. Amém? Que estão a oprimir, que estão a adoecer, que estão a matar o corpo físico. O crente tem poder sobre o mundo físico, sobre o corpo físico. Fala.
Deixa com que os seus lábios expressem a palavra que sai do seu espírito. Porque o corpo físico expressa o espírito. Quando falamos, os nossos lábios estão a expressar a palavra do espírito. E é o espírito que tem poder, que tem autoridade. Fala a palavra de Deus. E essa palavra vai sair com poder. Este poder, usando-se dos nossos lábios físicos, vem para a dimensão física, para subjugar todas as coisas. Tu és o Deus que me curas. Pelas suas machucaduras eu fui curado. É o Espírito que está a falar. E os seus lábios estão a expressar a palavra do Espírito. E é o Espírito quem tem autoridade. É o Espírito quem tem poder. É o Espírito quem está revestido do poder da onipotência, chamado de nome de Jesus. Deixa os seus lábios físicos expressarem as palavras do seu Espírito. Que aquele poder, amém, é liberado através do seu espírito para o mundo físico. E no mundo físico vai subjugar esses agentes patológicos que estão nesta dimensão física. Amém? E este poder, liberado pelas palavras dos nossos lábios, que vai lidar com esses agentes que estão no nosso corpo físico, expulsando, ou destruindo, ou quebrando. Este poder é uma pessoa, é onipotência e é a cura, é o medicamento. Libere ele através da palavra. Amém? Libere. Porque o seu espírito tem esta autoridade. Deixa com que os seus lábios tragam esta autoridade para o mundo físico. E este poder virá para o mundo físico através dos seus lábios, da palavra de Deus, expressa pelos seus lábios. E vai lidar com tudo aquilo que está trazendo doenças, enfermidades no seu corpo físico. Autoridade sobre o mundo físico, no seu corpo físico. Fala a palavra de Deus que tem a ver com a cura. E este poder virá para o seu corpo físico para expulsar tudo aquilo que está trazendo doenças e enfermidades. E não só para restaurar, pois é um poder restaurador. Tu és o Senhor que me curas. Então este poder, quando é liberado, ele sabe que para trazer a cura, primeiro tem que expulsar esses agentes e depois tem que restaurar. Reconstruir tudo aquilo que eles destruíram. Amém? É uma pessoa. Fala só. E ele vai dizer, eis-me aqui. Eu sou o teu amo. Porque estou aqui para cumprir as palavras da tua boca. Ou a palavra de Deus expressa pelos teus lábios. É assim que este poder funciona. Mas ele reveste o espírito. E se usa da vida da palavra de Deus. Por isso é importante estarmos revestidos da vida e do poder. Porque o poder se usa da vida, irmãos. Por isso é complicado alguém que é batizado no nome de Jesus e que não é batizado no Espírito Santo. Este poder não irá fluir. Porque o poder precisa da vida. É como se a vida fosse a autoestrada do poder. Para isso tem que ser batizado no Espírito Santo. Há irmãos que foram batizados no nome de Jesus quando foram às águas. Mas não foram batizados no Espírito Santo. Por isso é que são fracos, não têm poder, não têm autoridade. São dominados pelas forças da maldade, dominados por demônios, por doenças, por circunstâncias. Mas não se preocupe, irmão. É por causa disso. É porque é necessário ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é o reino de Cristo. Amém? É a vida da palavra. Quando a pessoa fala com fé a palavra de Deus, amém? Esta vida é liberada. E o poder também é liberado. Andam os dois, casam. A vida e o poder. É como se a vida estivesse a transportar o poder. A Arca da Aliança. Amém? A Arca da Aliança. É o trono do poder, do nome. Amém? Então, quando falamos a palavra de Deus, a vida é liberada para transportar este poder.
E este poder é a autoridade, é o domínio, é Ele que subjuga todas as coisas. Então, quando falamos com os nossos lábios, a nossa boca física, então Ele passa para o mundo físico. Glória a Deus. Chegado aqui no mundo físico, vem para subjugar. Se estamos a falar palavras de cura, amém? Então, este poder vem para subjugar tudo aquilo que está a impedir que haja esta cura, que são espíritos de enfermidade, de doença. Então, ele chega para expulsar, para quebrar, para destruir, para restaurar. Poder, autoridade, domínio, para subjugar os nossos inimigos patológicos. Então, é importante nós confessarmos a palavra de Deus, aquilo que Deus diz. Não são simples palavras, são palavras que vão sair com poder, com autoridade, porque o seu espírito está revestido desta autoridade. Então, quando falamos com os nossos lábios, estamos a expressar a palavra do nosso espírito. E dessa forma ela sai para o mundo físico, com poder, com autoridade, chamado de o nome de Jesus Cristo. E vem para subjugar. Não somente no nosso corpo físico, mas na nossa vida financeira. É vida financeira aqui no mundo físico. No mundo físico. Fala a palavra de Deus. Deixa com que o seu espírito revestido de poder e autoridade expresse a palavra de Deus através dos seus lábios. Tu és o Deus que supre todas as minhas necessidades, segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo. Quem está a falar é o seu espírito. E a expressar com os seus lábios. De maneiras que o poder, que a autoridade e a vida venha para o mundo físico, para a sua vida financeira. E este poder vem para subjugar todas as coisas que estão a impedir com que tenha as necessidades supridas. Então vai lidar com espíritos devoradores, vai lidar com espíritos humanos, vai lidar com esses feiticeiros. Existe muita coisa que bloqueia a vida financeira. Então nós só temos que falar a palavra de Deus, expressar a palavra de Deus falada pelo Espírito que foi revestido de autoridade. Fala. Deixa com que os teus lábios falem. Porque o seu corpo físico é o templo do seu espírito. E o seu espírito se expressa através do corpo físico. Então, deixa os seus lábios expressarem a palavra que o seu espírito está a falar. Fala a palavra de Deus sobre finanças. E diz, tu és o Deus que supres todas as minhas necessidades segundo suas gloriosas riquezas em Cristo. Obrigada, Senhor. Dou graças a Deus em o nome de Jesus, porque tu supres com todas as minhas necessidades. E o poder vai ser liberado para a sua vida financeira. E vai trabalhar. Por quê? Para subjugar. Para dominares. Amém? Vai subjugar. Subjugar o quê? Esses espíritos devoradores que estão na sua vida financeira. A vida financeira é física. Os espíritos estão dentro da sua vida financeira. Então, Deus deu domínio sobre o mundo físico. Então, você tem domínio sobre a sua vida financeira. Fala a palavra de Deus. Vai liberar o poder para subjugar esses demônios que estão dentro da sua vida financeira. Fale a palavra de Deus para liberar o poder de Deus. A palavra de Deus expressa pelos seus lábios vai liberar a vida, o reino de Deus que vai trazer o poder de Deus. E este poder é a autoridade para subjugar todas as coisas. E vai subjugar esses devoradores, vai subjugar esses feiticeiros, esses bruxos, vai quebrar laços. Para quê? Para que realmente Deus supra com todas as suas necessidades. Fala palavras. A palavra de Deus acerca da família, acerca do casamento, acerca dos filhos. O que Deus diz? Fala. Porque a sua vida sentimental está sendo sabotada por demônios, por espíritos de marido e mulher espiritual. A sua vida sentimental, vida aqui no mundo físico, a vida sentimental, estão lá espíritos, demônios dentro da sua vida sentimental. Então, fala a palavra de Deus. Deixa com que o seu espírito fale a palavra de Deus e expresse pelos seus lábios que estão no seu tabernáculo, que é o corpo físico.
O corpo físico expressa o espírito, deixa os seus lábios expressarem aquilo que o seu espírito está a dizer, porque o seu espírito está carregado de poder e autoridade. Fala a palavra de Deus acerca do casamento. Amém. Existem muitos irmãos que já foram prometidos casamento, felicidade no lar, filhos. Já. Mas os espíritos estão a sabotar, estão a amarrar isso. Fala a palavra de Deus. Diz. Olha para a sua vida sentimental e fala. Eu dou graças a Deus. Amém. Porque tu és o Deus que me protege. Protege o meu casamento, os meus filhos. Fala a palavra de Deus. Expressa isso através dos seus lábios. Expressa o que o seu espírito está a dizer através dos seus lábios. Que estas palavras vão ser carregadas de poder e autoridade para subjugar esses espíritos que estão a criar todos esses distúrbios na vida sentimental. Porque você é espírito, habita no corpo para reinar sobre o mundo físico. Então, a sua vida sentimental é aqui no mundo físico. Então, você tem domínio sobre isso. Fala, exerce esse domínio através da palavra. Na verdade, é o Espírito quem está a falar. E somente está a usar dos seus lábios. Então fala que o poder será liberado para lidar com essa área. Porque você foi criado para reinar sobre a terra. Para reinar sobre esses espíritos de marido e mulher espiritual. Para reinar sobre esses bruxos, sobre esses feiticeiros. Amém, queridos irmãos? É assim, dessa forma que nós reinamos sobre a terra, exercendo autoridade e poder sobre doenças, sobre as enfermidades, sobre os demônios, no mundo físico. Essas coisas não podem nos dominar. Nós temos o domínio, temos o poder, a autoridade. E tudo isto está em nosso espírito. Nosso espírito está altamente revestido de tudo isso. Amém, queridos irmãos? Então, esta é a palavra. E a palavra é o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, quem está assimilando isso é o nosso espírito. Porque nós somos espírito. Então, quando estamos a meditar na palavra de Deus, quem está a meditar é o nosso espírito. É o nosso espírito que está sendo alimentado. É o nosso espírito que está sendo edificado. É o nosso espírito quem está a crer. Amém? E depois de crer, ele fala. Quando fala, expressa com os nossos lábios. Quando expressa com os nossos lábios, está a dar som no mundo físico, aquilo que o Espírito está a falar. Porque o homem não é o corpo físico, o homem é espírito. O corpo expressa o espírito e manifesta o espírito aqui no mundo físico. Quando nós andamos no mundo físico, é o nosso espírito quem está a andar através do nosso corpo físico. Quando nós falamos, é o nosso espírito quem está a falar através dos nossos lábios. O homem é espírito, queridos irmãos. É por isso que não devemos colocar toda a nossa atenção no corpo físico. A idolatria é isso, você não é esse corpo. Por mais envernizado que seja esse corpo, você não é esse corpo. Por mais bonito e malhado que seja esse corpo, você não é esse corpo. Você é espírito. E se negligenciar isso, porque o corpo foi criado para expressar o espírito, então se negligenciarmos isso, deixarmos o espírito nas trevas, então essas trevas vão ser manifestas no mundo físico. É daquelas coisas que uma pessoa bem parecida, bem bonita, bem vestida, bem malhada, está nas trevas. Está em trevas, está nas trevas, não aparece, não brilha. Por quê? Porque o seu espírito está nas trevas. E o seu espírito é ele mesmo. É ele. Por mais verniz que passe no corpo físico, ele é espírito. E o corpo vai manifestar o que ele realmente for. E se ele estiver em trevas, por mais verniz que tenha o seu corpo físico, vai estar nas trevas. Vai refletir trevas, vai manifestar trevas. Amém, irmãos? É bonito cuidarmos do nosso corpo físico, é muito bonito cuidarmos da nossa saúde, mas temos que saber que tudo isso é para manifestar o nosso espírito, que somos realmente nós. Então devemos dar mais atenção ao nosso espírito do que ao nosso corpo, porque nós somos espírito. Esse espírito é alimentado pela palavra de Deus.
A palavra de Deus é luz. À medida que ele se alimenta pela palavra de Deus, ele vai sendo iluminado. Sendo iluminado, o seu corpo vai expressar essa luz e ele vai brilhar aqui no mundo físico sem precisar muito de verniz. Há daquelas pessoas que brilham. Amém? Brilham sem esforço. Mas isso por causa do estado do espírito dessas pessoas. Amém, queridos irmãos? Porque o homem é espírito. Então vamos cuidar do nosso espírito. Vamos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Porque quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então o Espírito Santo vem habitar em nosso espírito. A seguir, devemos ser batizados no nome de Jesus, que é este revestimento de poder. E sermos batizados no Espírito Santo, que é este revestimento do reino de Deus. Porque o poder do nome de Jesus, que subjuga todas as coisas no mundo físico, precisa deste revestimento do Espírito Santo, porque é a superfície, a atmosfera pelo qual ele se transporta, ele anda para vir ao mundo físico. E desta forma não temos como falhar. Aí sim, pela confissão da palavra de Deus, estamos prontos para reinarmos sobre a face da terra como no princípio. Amém, irmãos? Eu gostaria de fazer aqui uma oração para que possam receber o batismo no nome de Jesus Cristo e o batismo no Espírito Santo. Amém? Eu não estou a falar aqui de batismo nas águas. Quando nós cremos na morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós somos batizados sim nas águas, amém? Para nos identificarmos exteriormente com Cristo, morrendo com Ele, ressuscitando com Ele. Nas águas lavamos os nossos pecados e nas águas também aproveita-se batizar no nome de Jesus. Depois disso, tem este outro processo que é o batismo no Espírito Santo. Amém? Então, ainda que alguém diga que já foi batizado pelas águas, não. A oração que eu vou fazer agora é para o batismo no nome de Jesus, que é esta questão do revestimento do poder, do revestimento do nome de Jesus Cristo. E o batismo no Espírito Santo, que é o reino de Deus sobre. E isso não impede que a pessoa seja batizada nas águas. É muito importante que ela seja batizada nas águas. Aqui estamos a falar de uma questão dele estar agora pronto, revestido de poder e autoridade para reinar sobre a face da terra, que é tudo aquilo que nós estamos a precisar. E acredite, todo aquele que fizer esta oração com fé, imediatamente ele será revestido pelo Espírito Santo, será revestido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Agora, ao confessar a palavra de Deus, ele vai confessar e falar palavras de autoridade, que vão subjugar todas as coisas aqui no mundo físico, doenças, enfermidades, espíritos devoradores, tudo aquilo que ele está oprimindo agora com poder e autoridade. Ao confessar a palavra de Deus, todas essas coisas estarão sujeitas em o nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, eu venho, Pai, para lhe dar graças, Senhor, em nome de Jesus, pela vida do irmão e da irmã, Pai, que está aqui a ouvir essa palavra. Pai, se ele ou ela chegou a este ponto, é porque realmente tem acreditado na palavra de Deus, está acreditando na palavra de Deus em nome de Jesus. Então, Pai, neste momento, eu venho invocar o nome de Jesus Cristo sobre o irmão, eu venho invocar o nome de Jesus Cristo sobre a irmã, batizando-os no nome de Jesus Cristo. Abba, Pai, obrigada porque desta forma agora, em nome de Jesus Cristo, eles estão revestidos do poder do alto, batizados no nome de Jesus Cristo, que é a omnipotência em nome de Jesus. E agora, papai, eu venho em o nome de Jesus Cristo para revesti-los pelo Espírito Santo, papai. Eu invoco neste momento o nome de Jesus para batizá-los no Espírito Santo e desta forma estarem revestidos do Espírito Santo, revestidos do reino de Cristo, papai, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, se creu
neste batismo, então saiba que agora o seu espírito está revestido de autoridade e de poder. Agora fale a palavra de Deus, palavra de poder, palavra de autoridade. Deixe com que o seu espírito que foi revestido agora de poder e autoridade expresse a palavra de Deus através dos seus lábios para poder impactar aqui no mundo físico. Deixe com que os seus lábios fale palavras de cura. Fale palavras de libertação. Fale palavras de provisão. Fale palavras de casamento, de lar, de trabalho, palavras de negócio. Deixe com que fale a palavra de Deus. Que essas palavras sairão com poder, com autoridade, para subjugar todas as coisas aqui no mundo físico, em o nome de Jesus Cristo. Amém.